Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre e deixei no ar aqui uma pergunta, uma opinião, e gostaria de começar com o deputado Rocha. Como é que está os bastidores da oposição? A sua irmã, a jornalista Mara, é candidata ao Senado, é candidata a vice, como é que está isso aí? Porque o PMDB está reagindo, então análise aí pra gente. Deixa eu dizer, primeiro eu queria deixar aqui, você tocou no assunto, finalizou o bloco passado com a segurança pública. Eu vi num dos jornais, se não me engano foi no Jornal Rio Branco mesmo, que em Sena Madureira as escolas estão separando as salas por facções criminosas, isso é terrível. Esse é o fim. Que é isso? Com relação à provocação sua, provocação no bom sentido, acho que a oposição está próxima de um grande entendimento. Nós trabalhamos para isso, já deixamos claro, respeitamos a candidatura do Coronel Ulisses, é uma candidatura que acho que vem somar nesse nosso grupo, nesse nosso bloco. Nosso adversário não é o Democratas, não é a candidatura do Coronel Ulisses, nós temos um adversário em comum. E com relação ao grupo que está em torno do pré-candidato Gladys Cameli, acho que o PSDB já deu várias demonstrações que quer juntar. Primeiro, deixando o pré-candidato ao governo livre para escolher aquele candidato que ele entenda que vai somar mais na sua chapa. E isso foi, inclusive, publicamente externado, que o PSDB vai apoiar aquele candidato que o nosso pré-candidato a apoiar. O Gladys Cameli escolher, ele tem o nosso apoio. Com relação ao PMDB, eu acho que é um direito do PMDB tentar impor, é uma briga por espaço, é natural. Infelizmente, aqui, aliás, graças a Deus aqui nós não temos os mesmos mecanismos da Frente Popular, que barganha cargos, que barganha espaços, que barganha outras coisas piores ainda. E eu acho que é isso, é natural que o PMDB busque o seu espaço, busque ampliar o seu espaço, é um partido importante no nosso grupo. Mas eu acho que nós não podemos deixar de ter em foco que o nosso objetivo é ganhar o governo, é mudar a realidade do nosso Estado. E aí, para isso, os partidos, muitos partidos que têm pretensões até maiores do que o que conseguiram nessa briga de espaço, vão ter que abrir mão. O PSDB fez sua parte, nós estamos trabalhando pelo entendimento. Você é um apoiador do candidato Gladys Cameli, não é isso? Sim. E aqui nós temos o Coronel Ulisses, que também sai no sentido de oposição. Que eu pergunto o seguinte, Coronel. Essa regra, que até eu conversei nos bastidores, de que se o Gladys vencer, você estará com lá, e houver segundo turno, naturalmente, e houver segundo turno, você estará com o lado dele e vice-versa. Se você vencer e for para o segundo turno, o pessoal do Gladys Cameli também irá lhe apoiar. Essa regra está bem amarradinha. Deixa eu lhe atrapalhar um minuto. O cara quer deixar meu compromisso. Se o candidato no segundo turno for o Coronel Ulisses, vamos estar junto. Não há problema nenhum. Acho que nós temos um adversário comum que não é nem o Coronel Ulisses, nem o Gladys. Coronel. Eu quero agradecer, viu, deputado? Estamos juntos nessa luta aí. Michael Rocha, o candidato Gladys Cameli foi, na minha maneira de entender, foi no ninho do PMDB, no seu diretório, e anunciou o nome da sua irmã como pretensa candidata a vice-governadora. E esse anúncio foi o bastante para criar toda sorte de especulação. Aí a minha pergunta é a seguinte: de onde surgiu, por que desta iniciativa do candidato Gladson? E se porventura sua irmã não for candidato a vice, ela manterá a candidatura dela no Senado? Ou qual será o comportamento de vocês? A Mara é pré-candidata ao Senado, está com a candidatura posta, está trabalhando essa pré-candidatura. É um nome que teve uma aceitação muito boa da população acreana. Aqui em Rio Branco a aceitação é espetacular. Nós fizemos pesquisa, inclusive registrada, E essa pesquisa mostrou que a Mara, ela está em igualdade de condições, em igualdade, os números que a pesquisa aponta são iguais aos outros, inclusive na frente de alguns que já foram candidatos aí a governador, a senador, a prefeito de Rio Branco.
E eu reputo isso primeiro, ser uma pessoa conhecida. Né? Passou aí quase 20 anos entrando nos lares de todo mundo, pelo menos aqui na região aqui do entorno de Rio Branco, em Cruzeiro do Sul. É alguém que tem um discurso diferente do meu, um discurso mais conciliador, né? Mas também há esse anseio da população, do eleitor, de querer renovar, de querer mudar, por tudo daquilo que o Coronel Ulisses falou, falta de credibilidade, falta desse sentimento que o eleitor tem hoje de não se sentir representado pelo Congresso que ele tem, pelos parlamentares que ele tem, pelo menos por boa parte dele. Então a Mara entrou há menos de um mês e apareceu com 20,1 na pesquisa aqui em Rio Branco. O senador Gladys Cameli tem uma outra pesquisa e me mostrou, e por isso ele fez esse chamamento, fez esse convite, porque ela aparece, no geral, em terceiro. Né? Isso para mim foi uma surpresa muito positiva. Né? Então, assim, a pré-candidatura da Mara ao Senado continua, nunca foi mudado isso. Agora, o nosso objetivo maior não é a minha pré-candidatura, não é a pré-candidatura da Mara. O objetivo nosso, pelo menos o que nós entendemos como prioridade, é mudar a realidade do nosso Estado. Não dá mais para você ter uma criança, Astério, indo fazer uma transfusão de sangue no Hemocentro de Rio Branco e sair de lá infectado com HIV. Não dá para ver o governador nomeando alguém com salário de 20 mil reais e ter um terceirizado 3 meses sem receber. Né? É isso que nós queremos mudar. Não é a prioridade a candidatura dela, que é muito importante para o partido, mas para o Estado do Acre nós precisamos ter alternância. E aí nós estamos focados. Mas Narciso perguntou como surgiu do Gladson ter ido no diretório do PMDB e ter colocado ela como candidata a vice. De onde, houve alguma articulação com o PSDB? Os não. Houve uma conversa em que o senador Gladys Cameli tentou compor com todo mundo. Aí nós temos 3 candidaturas ao Senado. Né? E a Achou ideia que ela apareceu muito bem nas pesquisas, apareceu bem aqui. Ela como vice conciliaria, né? E foi feita a proposta, o PMDB colocou as objeções dele, mas é natural, isso é uma briga por espaço político. E nós entendemos isso. Tem o Alain brigando também pela vice, né? O Alain, o Osbi conhece mais do que esse pleito, sabe que o senador Gladys deu um prazo e esse prazo se expirou. Né? Mas aí também não tem problema. Se o senador Gladys Cameli entender que o candidato a vice que soma é o Alain, nós vamos apoiar, não tem problema nenhum. Acho que o nosso foco continua sendo dar alternância, mudar essa situação que nós vivemos. É isso que eu falei do Hemocentro, segurança, é tudo. Okay. O senhor não me respondeu ainda aquela questão colocada anteriormente por mim. O Narciso não deixou. Mas eu vou lhe explicar por que eu perguntei se haveria a união para valer no segundo turno, que eu acredito que sim. Eu li no jornal de ontem ou foi anteontem, essa questão do DEM, essa polêmica sobre o DEM que está ocorrendo, inclusive com a participação do deputado federal Alan Rick, e o Bocalon, que é o atual presidente dos democratas, colocou uma frase extremamente preocupante, no meu entender. Qual foi? Se me tirarem o DEM, quer dizer, se tirarem ele da presidência, o Gladys Cameli não será mais o meu adversário político. Será inimigo. Mas será meu inimigo político. Aí eu fiz uma preocupação, até eu indaguei. Será que ele vai apoiar o PT no segundo turno? Você vai ter guerra, né? Eu queria lhe ouvir sobre isso. Olha, eu não acredito. Eu acredito que, em hipótese alguma, o Bocalon vai apoiar o PT. Olha. Isso é algo que é impossível. Mas a maneira como estão tratando o Bocalon nesse processo é muito desrespeitoso. É muito covarde. Eu não tenho outro termo para falar. É de uma covardia extrema. É melhor que você pegue a faca e enfie logo nas costas da pessoa. Então é melhor que faça isso do que fazer o que estão fazendo com o Bocalon. Mas no seu ponto de vista, isso não é uma briga interna do partido? Quer dizer, um deputado federal dos democratas e o atual presidente, ele não está restrito à questão mais partidária? Não, de uma porque... vez, deixa eu fazer ressalva, de uma vez que o candidato Gladys Cameli, até onde eu sei, ele está aberto a uma série de opções para vice. Ele não decidiu ainda quem será vice. Né? Não é o Alan Rick que será vice. Assim as informações que eu tenho. Poderá até vir a ser, mas não tem nada definido ainda. Então não é uma questão
Por que responsabilizar o Gladys sobre esse aspecto? Eu gostaria de perguntar. Veja bem, o Gladson, diante daquele grupo, ele é o líder maior. Ele é o comandante daquele grupo. Sim. E o comandante tem que ter pulso. Ele tem que decidir. Não pode ficar nessa brincadeira. Um é vice hoje, amanhã é outro, depois da manhã é outro, e já trocar de vice que nem a gente troca de cueca. Não pode ser assim. É coisa séria. As pessoas que estão lá fora, que estão nos assistindo, não aceitam esse tipo de atitude. Então, com certeza, eu reputo sim que ele é um dos grandes culpados disso. Ele já teria que ter resolvido essa situação. Primeiro, se ele colocou que é o Veloso, que ele siga com o Veloso. Se ele colocou que é Valmir Ribeiro, que ele siga com o Valmir Ribeiro. Se a Mara Rocha, que ele siga com a Mara Rocha, que eu acredito que não deveria retirar a candidatura para Senado, hipótese alguma, porque no dia que ela lançou, eu fui lá, estive lá prestigiando e disse para ela, você tem toda a chance, não é surpresa para mim ela tá com essa pontuação. Inclusive falei para ela, mas o seu lugar é do meu lado. Agora, mas é surpresa. Sabe por quê? Do meu lado. Junto comigo. Porque nós representamos a verdadeira mudança que a sociedade quer. Olha, nós somos a novidade. Deixa eu colocar 2 pontos de vista aqui. Primeiro, não é surpresa essa questão da metodologia ou do estilo do Gladson de escolher um vice. Foi a questão também da suplência de Senado. Todo mundo viu, é público, ninguém está aqui atacando o plano pessoal. Mas até um procurador chegou a ser o vice e não era mais o vice não, o suplente e tal, foi muito assim. Uma outra questão também sobre o DEM é que comenta-se a nível de bastidores que a força de um senador é muito grande em Brasília e que o Gladson estaria articulando, né, é o que está na imprensa. Sim. A queda do Bocalhon para que... É uma composição de forças querendo tirar o Bocalhon. Na verdade, não é tirar o Bocalhon. Porque se o Bocalhon estivesse no DEM e levasse o DEM para a composição com o Gladson, nada disso estaria acontecendo com ele. O problema, na verdade, é desarticular a minha candidatura. É não permitir que o meu nome seja colocado à apreciação do povo. Ora, o povo tem o direito de escolher quem ele quiser. Claro. Então nós estamos apenas colocando uma nova alternativa e quem vai decidir é o povo. Não existe esse negócio, o Coronel Ulisses está tirando o voto do candidato A. Porque eu acho que na capital só tira mais do Marcos Alexandre do Gladson. Não existe isso, o voto do Gladson e nem do Marcos Alexandre. O voto é do povo. O Marcos só tem o voto dele. O Gladson só tem o voto dele. O restante do voto é de cada pessoa. Verdade. E tem segundo turno, né? Sim, ia fazer uma... Rosmin quer fazer uma observação. Eu ia fazer uma observação. O Rocha fala aí a sequência. Não, se você quiser... Não, Major. TCD. Aqui eu não estou fazendo nenhum elogio ao PT, que eu quero mais uma vez deixar público o meu antipetismo. Por mais uma vez. Eu vou colocar com a uma placa aqui. Exato, vou colocar. Gostei, olha. Antipetista aqui, da Ciso Mendes, anti-PT. Boa. Mas a gente observa que a Frente Popular do Acre, de forma absolutamente tranquila, compôs a sua chapa de senador, de governador, de vice. E a minha pergunta é o seguinte: como é que os candidatos a senadores da oposição, que terão um peso determinante no curso da campanha, se já tinha um problema gravíssimo de compatibilizar os dois candidatos inicialmente propostos, como é que vai abrigar uma terceira candidatura? Isso é que eu não entendo, Osmi. Para mim, as 3 candidaturas levarão a uma eterna intriga, discórdia, cisânia do Palanque e do Gladson Cameli. No segundo turno, você acha que não junta nada? Hein? Não, junta. Deixa eu dizer, então, com muita tranquilidade, eu acho que o Gladson tentou uma solução para conciliar isso tudo, né? E a solução foi rechaçada pelo PMDB. O que me fez acreditar que hoje o PMDB ele sonha com essa vaga de vice.
Né? E não tem problema nenhum o PMDB nos comunicar ou entrar em contato. Mas já tem o conosco. Márcio Bittar candidato ao Não, Senado? mas é justamente isso. O PMDB pode ficar com a vaga de vice e deixa a outra vaga de Senado do PSDB. Nós não somos Você está entendendo o problema. jogo? Nesse caso, Nós o não PSDB está somos problema. corretíssimo. Nós não somos problema. Você tem um candidato ao Senado que é o Márcio. Nós estamos abertos Tá corretíssimo. a conversar. A estratégia do O Rocha tá PSDB correta. nunca fechou as portas. O PSDB nunca fechou as portas. E aí não tem problema. Se o PMDB de fato quer, porque parece, pelo menos para mim, não sei, eu sou novato, não tenho a mesma experiência que vocês dois. O Rocha está dando aula, ele está dando aula na O Astério foi UNB. vereador lá em Brasileia quando eu não era nem nascido. Né? O Astério. Ele é velho assim. A minha idade, o o americano Rocha. gosta de dizer que é dinossauro. Dinossauro. Mas Astério não é isso não. Mas o PSDB nunca se negou a conversar. E a manifestação, o que o PMDB expôs na contrariedade a uma possível candidatura da Mara, né, para compor essa chapa, para tentar apaziguar tudo, para mim deixou entender que o PMDB quer a vaga de vice. Nós estamos tranquilos, estamos dispostos a conversar. Aliás, tentei conversar com alguns membros do PMDB, infelizmente eles não têm essa mesma disponibilidade ou essa disposição para o diálogo. Com relação ao senador Gladys Camili e essa situação especial do Democratas, acho que tem muito folclore. Nós não podemos também não deixar, não vamos nos guiar pela imprensa oficial, né? Não podemos nos guiar pelos porta-vozes, pelas pessoas que recebem para isso, né? Não, mas está todo mundo vendo toda essa cisão. Não, eu estou em Brasília e não estou vendo isso. Não, eu estou vendo esse problema que é no DEM. Acho que é interessante um para a fato. gente. É interessante para a gente a candidatura do Coronel Ulisses. A manutenção dela, é alguém que vai puxar voto. Acho que vai puxar, você vai puxar do Desde o Gladys. primeiro momento Vai que o senhor puxar- defende. Não, vai A puxar. candidatura Você vai dele desde puxar o voto primeiro do Gladys, vai puxar do Marcos Alexandre também. Né? Então acho assim, e quem vai decidir no final de contas nem é o Coronel Ulisses, nem sou eu, nem é o Gladys, quem vai decidir é o eleitor. Eu acho que, a coisa não é por aí, entendeu? Mas o PSDB é bom que se diga. Aliás, com relação a essa. Acho que tem muita especulação. Né? É um problema interno do partido, que nós entendemos que é um problema que tem que ser resolvido. Né? Como tem que ser resolvido essa questão do vice. Por mim, tinha sido resolvido lá atrás. Né? Com a indicação do Eduardo Veloso, que Já foi tava o pacificado, candidato que né? estava certo e tal, mas o PMDB também não deixou. Né? Então, assim, eu acho que são situações que a gente. Quer dizer que o veto à candidatura do Veloso foi também do PMDB? Lá O atrás PMDB foi. quer um senador e quer o vice. Não, É aí. pouco. Mas como nós estamos Não, no espaço o que o pra PMDB composição. quer verdadeiramente é a reeleição de Flaviano Melo. Vamos ser claros, né? Não vamos vir Eu com- voto no Flaviano, agora Hein? ele decide se ele quer o Senado ou quer o vice. Eu voto nele. Mas ele decide se quer o Senado ou o vice. Deputado Rocha, qual é a avaliação dentro da oposição dos prejuízos causados pelo vazamento daquele áudio, né, do candidato ao Senado, O pré-candidato. pré-candidato ao Senado do PMDB? O Major é suspeito de fazer Não, essa é não. avaliação. Eu vou procurar ser o mais isento não. possível. Ó, eu vou procurar ser o mais isento Não, possível. não. Ó, eu vou É o procurar- deputado federal com a avaliação Está correta. querendo provocar. Eu vou procurar ser o Porque o mais Rocha sabe, rapaz, ele sabe o Eu vou quê? procurar ser o mais isento possível. Né? Eu acho que é lamentável aquilo que aconteceu. Mas foi- Não se pode se fazer reunião secreta fechada para fazer aquele tipo de conjectura, né? Que não ajuda Maldosa, em nada, diga-se de passagem. não ajuda Muito em nada, maldosa, né? Mas eu acredito que é um episódio superado, né? Pelo menos da nossa parte. Acho que talvez um dos principais atingidos pela aquele áudio fui eu. Né? Tive a oportunidade de falar, inclusive, Mas com os por mídias. quê? Hã? Foi o Gladson. Não, eu não entendo. A mídia oficial foi falar de 30 milhões. Foi uma suposição. Transformar uma suposição numa denúncia é um absurdo. Uma suposição. Pode colocar. Isso é um absurdo. Aí vai o deputado do PT e vai e peticiona, representa pedindo uma instauração do procedimento para apurar, porque pode colocar. Ele pode colocar até mais se quiser. Agora, 100 milhões. Agora sim, é suposição. Se fosse o Gladys que estivesse falando, não. Foi alguém que estava especulando, inclusive falando mal de todo mundo. Era, Né? tava Mas mal. para mim é um episódio superado. Acho que o PMDB é um partido importante nessa aliança. Sim. Tem um espaço e tem que escolher só o espaço que quer. Né? Eu sou um defensor da manutenção do PMDB. Espero que o PMDB também defenda a manutenção do PSDB nessa aliança. Mas para mim é um episódio superado. Né? Acho também, falei isso com o Osmir, que seria muito interessante que o pré-candidato ao Senado pelo PMDB, Márcio Bittar, que ele procurasse a imprensa e se desculpasse com quem ele atingiu. Né? Inclusive com o próprio Gladys. Você o Tentou desculparia? culpar o PT, culpou Eu o acho que seria um PT. gesto de grandeza da parte dele. E aí eu não teria como não desculpar. Tá? Coronel, a sua avaliação também sobre esse episódio, claro, e em seguida a gente já está encerrando o programa, o tempo está estourado já.
Olha, eu prefiro não entrar nessa polêmica, não. É do lado de lá do Rio. Meu nome foi citado no áudio também. Foi não. Você virou. Nesse momento você virou um tucano, né? Em cima do mundo. Foi a metralhadora giratória. Eu fui citado no áudio como o seguinte: rapaz, deixaram o rapaz pegar o Patriota, que o presidente do Patriota é minha esposa. Era Patriota, agora o rapaz cresceu, agora a preocupação é ele. Então, quer dizer. Então foi bom. Eu acho que. O áudio lhe favoreceu, viu, Rocha? Favoreceu, mas assim, a gente ficou vendo também que houve um trabalho para nos desarticular já bem antes, né? Já se tinha uma intenção. Ou pelo menos se pensava nisso lá. Já se pensava nisso já. Eu acho que é muito burrice, tempo. mas é uma opinião pessoal, eu não estou debatendo lá, nem E tenho assim, autoridade nós não queremos entrar nessa polêmica, nós uma queremos burrice seguir o tentar nosso retirar seu nome caminho, do processo. o nosso destino é a gente seguir nesse caminho que nós estamos seguindo aqui, nessa candidatura que já se mostrou viável. Nós lançamos a candidatura Pode haver uma há composição 3 meses ainda, atrás. Pode haver composição E nós já ainda? alcançamos 2 Até dias. o dia das convenções em julho. Em julho as convenções agora, né? 45 dias de campanha. Pode haver um entrelaçamento? Olha, Ou não, já está... Por enquanto, nós vamos manter a nossa candidatura, nós não queremos tratar sobre esse assunto. Tá bom. Obrigado, Coronel Ulisses, pela presença mais uma vez no programa Tribuna Livre. Obrigado. Deputado Major Rocha também, obrigado. Considerações finais. Isso, fica à vontade, Rocha. Eu só quero agradecer o tema principal do programa, muito importante. Estamos vivendo um caos na segurança pública do Acre. Na verdade, o Acre não dista muito do estado do Rio de Janeiro, não. Porque nós temos problema na saúde, eu falei do caso do garoto que foi infectado com HIV, nós temos problema na educação, nós temos problema na infraestrutura do Estado, e o governo se especializou em dar desculpas. Porque a desculpa da BR-364 é o terreno, a desculpa do serviço da saúde é o servidor público e da segurança é o tema. Então, acho que nós temos que discutir e tentar buscar algumas soluções para esse problema grave, que afeta o acreano e o brasileiro. Então, lhe agradecer a você, o Narciso, o Osmir, o Coronel Ulisses, por esse programa que foi muito interessante, muito bom. Obrigado, Rocha. Coronel. Eu quero só agradecer a oportunidade, né? Na verdade, eu fui pego de surpresa, tá? Quem era para estar aqui era o pessoal da oposição do lado de lá, né? O deputado do PT, ele correu da briga e me chamaram de surpresa, era quase 12h30, então eu confesso que eu não me preparei da maneira correta, e eu tentei, mas mesmo assim eu tentei trazer alguma coisa que nós podíamos discutir aqui no nível que os senhores desejavam. Acho que é importante. Narciso, você concede o direito do Osmir falar por último ou não? Você quer? Pode ser, né? Quer que eu fale agora? Pode. Não, olha, em virtude de estar na presença aqui de 2 militares, um pré-candidato ao governo e o outro pré-candidato, ou deputado federal, candidato à reeleição, eu vou prestar uma homenagem à Polícia Militar, nesse final. Eu quero enaltecer a força pela criação da escola, né, dos colégios militares. Eu acho que é um passo importantíssimo. A referência às escolas, os colégios militares no Brasil é a mais positiva possível. Eu acho que aqui é um avanço que nós temos aqui no Acre, que há muito tempo precisava disso. Eu estou cobrando aqui do deputado federal que ele estude bem essa lei para que os estudantes dos colégios militares, principalmente os melhores classificados, tenham acesso direto às academias, que aí nós formaríamos grandes oficiais. Ô, Astério, eu declaro o meu completo desânimo de nós estarmos já às vésperas de uma eleição, num momento particularmente crítico da história do país. Muito crítico. E nós olharmos para o horizonte e até o presente momento nós não temos uma expectativa de existir alguém, não como salvador da pátria aqui, que isso não nos interessa, que nos assegure o mínimo de garantia para a travessia dos próximos 4 anos. Aqui eu me lembro a época da ditadura. Na época da ditadura nós tínhamos 2 homens à altura
de responder pelas evicções, que no caso seria Ulisses Guimarães, Pela oposição. o mais, diga-se de passagem, na minha impressão, o mais legitimado para ter assumido o governo, e do outro lado Tancredo Neves, que devido à raposice política, raposice no bom sentido, Claro. acabou sendo ungido. Hoje nós estamos às vésperas de uma eleição e nós temos uma fartura de pré-candidatos, alguns deles incapazes de gerir um botequim. E isso, viu, Osmir? No meu entender, isso é muito preocupante. Eu, particularmente, sou eleitor declarado de Geraldo Alckmin, numa homenagem a você, deputado. Tucano. Não, Bico em duro. homenagem ao deputado, porque eu não tenho nenhum respeito por nenhuma sigla no país hoje, porque, para mim, o sistema partidário no Brasil hoje se prostituiu. Falhou. Com a ajuda do Supremo. Então, eu acho que os eleitores, coronel, nunca tiveram uma responsabilidade tamanha quanto terão nessas próximas eleições. Porque candidato mentiroso, demagogo, populista, sinceramente, se vier a ser ocupado por um deles, esse país está definitivamente mal entregue. Chega... Ah, meu Deus. Então, chegamos ao final do programa. Muito obrigado pela audiência e até a próxima semana com Tribuna Livre. Estamos de volta. Até lá.